Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata, eu sou dona aqui do canal Não Conta Pra Ninguém. Vamos falar de um filme que já saiu tem um tempo, que é Yesterday. Então, se você aí que é fã de Beatles, segura minha mão. Que filme lindo, né? Não pode dizer o contrário. Não pode dizer o contrário. Não pode dizer o contrário. Perfeito! Yesterday estreou, acho que tem uma semana, duas, por aí, aqui. Porque ele lá fora, ele estreou no primeiro semestre. E ele não é um filme dos Beatles, ele é um filme com Beatles, vamos dizer assim, né? É um filme com a Lily James e com Remy Patel. Esse moço aqui. Que é um mundo aonde um belo dia os Beatles não existem mais. E o cara é um músico e aí ele resolve pegar as músicas dos Beatles e relançar pro universo. Imagina que louco você ser a única pessoa do mundo que lembra das músicas dos Beatles. Dá até um pânico só de pensar num negócio desse. E, obviamente, a mensagem do filme é: Beatles é perfeito em qualquer época da vida, então não interessa por quem é lançado, o conteúdo de Beatles é incrível. Óbvio que faz o mesmo sucesso que foi feito lá na década de 60. E ele é um filme de comédia, não chega a ser um musical, porque no caso não tem nada de musical, mas ele é uma comédiazinha, tem uns romances. Qual é a graça que eu tô aqui fazendo? Não é pra fazer uma resenha desse filme, porque a resenha é, ele é incrível, ponto. É só isso que você precisa saber. Agora, o que eu tô aqui pra fazer é a visão de quem é muito fã de Beatles, porque assim, gente, o que esse filme tem de referência, vocês não estão entendendo. É referência atrás de referência que, pra quem não é super fã, não vai pegar. Por que eu tô falando isso? Porque eu fui ver com gente que não conhecia a história, não sabia direito, então não pegou nada. E eu saí do cinema maluca. Tinha com o que conversar, cara. Eu fiz uma lista quilométrica de referências. Então é isso. Vamos olhar esse filme com os olhos de uma pessoa muito fã de Beatles e falar das referências. Uma coisa importante. Ao meu ponto de vista, não necessariamente, mas a gente sempre avisa, né, que pode ser que tem spoiler nesse vídeo, então se você já viu o filme, ótimo. Se você não viu, vê o filme e depois volta aqui, porque tem gente que qualquer coisa é considerado um spoiler. Então, eu tô deixando aqui o aviso, mas eu só tô falando de referências. Referência não é spoiler, não vou contar nada da história. Primeira coisa, não é exatamente uma referência, mas eu achei que era necessário falar aqui. Como o universo mudou, a única coisa que eu senti falta foi realmente uma explicação do que aconteceu, porque assim, apenas muitas coisas se apagaram. Não foi só Beatles que sumiu, foram várias coisas. E uma das coisas que eu achei genial, os fãs que me perdoem, mas achei genial, que sumiu junto foi o Oasis. Gente, o quanto eu ri no cinema que o Oasis sumiu. Gente, desculpa, mas eu ri. E o Oasis sumiu, então era incrível porque ele digitava no Google e aparecia o Oasis, apareceu um oásis de verdade, né? Outra coisa que sumiu que eu achei sensacional, imagina um mundo sem a Coca-Cola, aonde a Pepsi é a referência. Não consigo nem imaginar um negócio desse, né? O tal do pode ser. Gente, como é que ficou o slogan da Pepsi? Como é que ficou o slogan da Pepsi nesse filme? Agora eu fiquei aqui pensando, não tinha pensado nisso. Primeira coisa que eu tinha que comentar, foram outras coisas, mas eu não vou dar tantos spoilers porque é engraçado ao longo do filme. A casa do Jack. Jack é o protagonista. A casa do Jack é uma baita referência à casa do Paul McCartney. São muito iguais. A sala dele é igual a sala do Paul. O piano era igual. Piano de parede, super parecido. Com papel de parede super da época, de florzinha, se eu não me engano. Muito igual. Por que eu tô falando isso? Porque se você chegou aqui no canal, tem um vídeo aqui que eu vou botar aqui nos cards. Fui na casa de Paul McCartney, que Paul McCartney cresceu, que eu mostrei um pouquinho. Então tem um vlog em Liverpool. Então, vá lá ver. E eu pude ver, de fato, como é que era a casa. E realmente, tá igualzinho. Óbvio que foi proposital. E eu olhei e falei, ai, gente, casa do Paul, cara. E eu sozinha. Gente, que vergonha que foi aquele cinema. Sozinha. Ninguém entendia. Vou até botar uma foto aqui. Não sei se eu vou achar uma foto do filme, mas se você já viu o filme, você vai ver que realmente é igualzinho, não é? Pois é. Eu preciso ver esse filme com alguém que seja fã de novo, gente, porque é difícil sofrer sozinha. Ali na casa do Paul, foi onde eles escreveram as músicas iniciais. Então, She Loves You, I Saw Her Standing There, foi tudo escrito por ali. Uma coisa que eu achei engraçada, que obviamente remete, é justamente que ele precisa passar por uma repaginada, né? Porque ele não é uma pessoa apresentável, de acordo com a empresária. E aí precisa dar uma repaginada nele e as opções que colocam nele são ternos. Todo mundo sabe que foi exatamente assim que Beatles começou, com aquele lookzinho de terninho, nananã, gravatinha, cabelinho. Não temos o cabelinho, mas
Ele usa bastante terno em vários momentos do filme, em algumas apresentações. Então, rola essa identidade, tanto que várias paródias, quando você vai ver, as pessoas estão de terno. Todas as referências que eu tô falando aqui, gente, são bem sutis, mas que pra quem é muito fã, você pega logo de cara. Tem uma parte que é logo que ele estoura, porque ele pega as músicas, ele grava um CD e aí ele começa a distribuir e tal, e começa a fazer um show, porque ele começa a abrir pro Ed Sheeran, que, aliás, que participação incrível. Logo que ele começa a abrir pro Ed Sheeran, óbvio, né? Estamos em 2019, então temos aí vários celulares, stories, Instagram, Facebook, Snapchat, 500 redes sociais. Eu achei muito engraçado porque eu comecei a pensar como seriam os Beatles explodindo hoje em dia. Imagina que loucura. Se na época que não tinha tecnologia foi o que foi, imagina hoje como é que ia ser. Então, eles meio que fizeram esse comparativo, né? Não tinha Beatles, mas ele era os Beatles, no fim das contas. Então, hashtag subiu, aí tinha página, tinha site, tinha gente fazendo story, compartilhando show, compartilhando as músicas. Gente, assim, uma doideira, e eu só conseguia pensar como é que seria isso na época. Foi um comparativo interessante. Mostra até ele vendo, assim, umas telas bem grandes, assim, vendo os stories de todo mundo, com algumas cores bem loucas, bem psicodélicas também. Então aí já fui logo pra Sgt. Pepper's nessa hora, Yellow Submarine, enfim, essa época bem psicodélica, que foi o auge do sucesso, e é logo quando ele também tem o auge do sucesso dele. Aí, numa dessas, ele tá ali perdido, porque ele precisa lembrar, ele lembra das músicas dos Beatles, mas ele não lembra 100%, então ele precisa lembrar, e um dos momentos que ele usa pra isso é ir pra Liverpool, que morte, né, gente? Essa foi a hora do filme que eu... Não chora, você vai voltar. Foi triste, eu cheguei em casa e eu vi meu vídeo, foi horrível. E aí, ele chegando em Liverpool foi igualzinho ao filme deles, de Hard Day's Night. Então, logo que ele chega em Liverpool, tem um grupo de garotas muito loucas correndo atrás dele. E aí mostra exatamente a cena dele correndo e as meninas correndo atrás. E no filme é igualzinho. E também se passa lá. Sensacional, sensacional. E aí, obviamente, chega nessa cena nas cenas, no geral, de Liverpool, vai mostrando vários lugarzinhos que são pontos turísticos da cidade. Então a gente tem o portão de Strawberry Fields, a gente tem o cemitério da Eleanor Rigby. E aí ele vai lembrando, vai escrevendo ali. Então é como se de fato fossem os Beatles escrevendo as músicas ali na hora, porque são inspirações que vieram da cidade. Tem algumas coisas que parecem de fato muito óbvias, mas eu vi muita gente de boa assistindo o filme. Quando eu saí, os comentários... Eu não ouvi um comentário dessas pequenas coisas. Quando eu fui ver na pré-estreia. Então, na teoria, né, pessoas que conhecem o negócio. E aí, essa aqui é uma referência bastante óbvia, que, já pulando já pro final, é realmente a parte do final da carreira dele, onde ele vai cantar lá em cima de um hotel, igualzinho quando os Beatles anunciaram o último show do fim da carreira. Eles cantam em cima de um prédio, no fim das contas é um hotel, mas não deixa de ser um prédio, então ele canta no telhado desse prédio, toda ali à disposição da banda e tal, igualzinho, pra toda a galera assistir de lá de baixo. E eu achei engraçado porque nessa hora ele canta Help e ele tá muito desesperado, porque ele já tá se sentindo sufocado com essa farsa toda. Nesse desespero eu lembrei muito da época, porque o John, quando escreveu o Help, ele tava num momento muito difícil da vida, então eram muitos paralelos de épocas diferentes dos Beatles em uma única cena. Isso aconteceu durante o filme inteiro. Então, rolou esses dois paralelos, foi o último show dele. A última coisa que ele fez, como artista, no caso. De novo, temos aí 3 épocas, né, porque Help já é um pouco mais pra frente. O início do terno e o final do terraço do prédio. Então, 3 referências em uma única cena. Uma coisa aqui também que eu queria falar. Esse foi, de fato, foi o último show que teve dele, o do terraço, porque o que acontece no final dele tá ali numa arena que o Ed Sheeran toca, não é exatamente um show dele. Eu não quero dar muito spoiler do final do filme, porque é um final super legal. Ali o que acontece, de fato, é realmente um favor que ele pede pro Ed Sheeran pra dar uma mensagem. É só isso que eu vou falar, porque aqui a gente tá aqui pra falar das referências. Então, quero dar spoiler pra estragar 100% o filme, né? Justamente por isso que não vou falar do final, que é muito emocionante. Eu me segurei pra não chorar, porque eu sou esse tipo de pessoa, né? Eu fiquei velha
chorona. Não era assim. Quando aparece uma cena no final, qualquer fã de Beatles vai ficar emocionado. Não precisa chorar, mas vai ficar emocionado, porque é uma coisa que vai ali, ó, coração. É só isso que eu posso dizer. Se você já viu, você sabe do que eu tô falando, que é exatamente antes do show. É isso. Não houve referência maior do que essa nesse filme. Ponto. É só isso que eu vou dizer. Tiveram outras pequenas referências, mas eu achei que essas eram muito específicas pra quem tava ali entendendo o negócio. O que eu recomendo é, pelo amor de Deus, vejam esse filme. Você sendo fã de Beatles ou não, o filme tá super legal. É um filme muito fofinho, tem uma mensagem super legal, tem umas surpresas, assim, que você se diverte. As pessoas que eu fui ver não conheciam muito de Beatles, não estavam dando nada pra esse filme e adoraram. Falaram assim, ai, foi incrível, um filme muito fofinho, não sei o que e tal, adorei, lá. Então, recomendo, vejam esse filme. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, porque, né, foi um vídeo meio confuso, porque foi muita informação aqui. Mas eu acho que deu pra entender, né? Comenta aqui se você pegou alguma dessas referências. Curte esse vídeo, manda pro seu amigo fã de Beatles e vai ver os meus vídeos em Liverpool, porque nunca erraram. E é isso, tá bom? Então, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!